Livro do profeta Abacuque, capítulo 1, de 1 a 4. Diz assim o texto bíblico, a advertência revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu me ouças? Até quando gritarei a ti, violência, sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. À beira da crise espiritual. Irmãos, antes de entrarmos no texto, eu preciso fazer algumas considerações iniciais. O profeta Abacuque viveu por volta do ano 605 a.C., num contexto onde o povo de Israel estava sendo julgado pelos seus pecados, pelo abandono do Senhor. No versículo 6 do capítulo 1, aqui de Abacuque, na linguagem de hoje, nós lemos assim: estou atiçando os babilônicos, aquele povo cruel e violento, sempre pronto a marchar pelo mundo inteiro, a fim de conquistar as terras dos outros. E era essa eminência de uma conquista pelos babilônicos, ou os caldeus, que estava tirando o sono e trazendo crise para o profeta Abacuque. Esse povo, os babilônicos, estavam dominando todas as cidades, todas as nações, todos os povos. Eles estavam vindo com violência, com guerra, e eles estavam subjugando todas as nações, todos os impérios daquele contexto. Abacuque vivia provavelmente em Jerusalém, da tribo de Judá, nação de Israel, povo que nós conhecemos, contexto bíblico que nós conhecemos. Ele era profeta de Deus, ele era um homem de Deus. Mas como homem de Deus e como profeta de Deus, nós deduzimos que Abacuque amava a Deus, assim como eu e você amamos a Deus. Abacuque, ele tinha uma dependência de Deus, e mesmo amando a Deus, ele questionou a Deus sobre a justeza das suas ações. Porque no conceito de Abacuque, no contexto dele, Deus não estava agindo conforme ele esperava que Deus agisse. Deus não estava agindo de uma forma com que ele talvez quisesse que Deus agia. O fato dos babilônicos estarem vindo sobre Jerusalém, dominando todas as cidades e subjugando o povo, não cabia na mente de Abacuque. Como que um povo ímpio, como que um povo perverso, como que um povo assassino pode dominar sobre nós, o povo de Deus, os homens de Deus? E essa dúvida, essa realidade que estava trazendo a Abacuque a crise espiritual. Era esse contexto que estava trazendo para ele uma dificuldade muito grande de entender aquela realidade. E nós não somos diferentes de Abacuque. Nós também enfrentamos períodos em que nós duvidamos de Deus, e nós passamos a questionar Deus. Por que isso, Deus, acontecendo comigo? Deus, por que essa realidade acontecendo comigo? Por que eu não consigo mudar essa realidade que eu estou vivendo? Por que eu não consigo mudar esse momento que eu estou vivendo? Por que eu não consigo sair da crise, do buraco, da situação que eu estou vivendo? Será que o Senhor é Deus? Será que o Senhor age? Será que o Senhor está preocupado comigo? Será que o Senhor de fato é Deus como eu até aqui venho conhecendo? Quem de nós, amados, talvez nunca se fez essas perguntas para o Senhor? Nós somos seres humanos, nós temos um coração, nós temos uma alma, nós temos um espírito, e muitas vezes, diante da realidade que nós estamos, as nossas crenças, as nossas convicções, elas entram em pane, elas entram em crise. E Abacuque estava nessa mesma condição, ou nós estamos talvez na mesma condição que Abacuque estava vivendo, quase explodindo, quase vivendo uma situação dramática. Então ele se arrisca a confrontar Deus. Ele era profeta, e o profeta tinha que confrontar o povo pecador que se afastava de Deus justo e santo. A função do profeta era confrontar as pessoas quando elas se afastavam de Deus. Mas Abacuque, ele vai agora confrontar o próprio Deus, que não estava agindo para salvar o seu povo. Ele adquiriu uma posição
ou ele tomou uma decisão, ele resolveu fazer um questionamento que não era comum naquele contexto. Mas por que ele faz isso, irmãos? Pela iminência da situação, pela crise que ele estava vivendo, pelas dúvidas que ele estava enfrentando na sua vida. Quem era o rei daquele momento? Era o rei Jeoaquim. O rei Joaquim era filho de Josias. Josias foi um grande homem de Deus. Josias foi um homem crente. Josias foi um homem sério. Josias foi um homem temente a Deus. A história de Josias está em 2 Reis 22 e 23. Ele achou o livro da lei perdido no templo. Ele restaura o templo. Ele faz uma aliança com Deus. Ele renova o culto. Josias traz o povo de novo para Deus. E Josias tem um filho chamado Jeoaquim, e Jeoaquim não saiu tal qual o pai. Jeoaquim, ele se desviou de Deus, do caminho de Deus. Ele fez uma aliança política com o Egito, para talvez sustentar o seu trono, a sua autoridade. Então ele começou a fazer alianças, ele começou a se comprometer com pessoas, quando devia se comprometer com Deus. Ele reinou durante 11 anos, ele fez o que era mal diante do Senhor. Jeoaquim foi um homem ruim, foi um rei ruim, foi uma pessoa péssima, ele foi uma pessoa com muitas abominações. Jeoaquim basicamente destruiu tudo aquilo que o pai construiu. Ele era uma pessoa então de caráter, de índole um pouco controversa. Ele praticava extorsão, ele não agia com lisura, com honestidade em relação aos povos. E principalmente ao povo de Israel, que pagava tributo, pagava imposto, e às vezes o rei, ele aplicava cargas muito grandes de impostos sobre as nações. Ele era caloteiro, ele era ganancioso, ele era assassino. O caráter do homem público, do rei daquele período, era totalmente controverso. E isso, irmão, se refletia na questão espiritual. Essa questão política, essa questão humana de Jeoaquim se refletia na vida espiritual do povo. Sabe por quê? Havia o rei, a autoridade política naquele contexto. Havia o sacerdote, que era a autoridade espiritual naquele contexto. E normalmente um bom rei tinha ao seu lado um bom sacerdote, ou um homem de Deus, que instruía esse rei na palavra de Deus. E o rei então, instruído pelo sacerdote, temendo a palavra, vivendo a palavra, a nação tinha uma vida melhor. Quando o rei buscava a Deus, se submetia à palavra, a bênção recaía sobre o povo. Mas quando o rei não trazia o sacerdote para o seu lado, ele se desviava da palavra, e quem pagava o pato era o povo. E a realidade espiritual daquele contexto continha idolatria, abandono do Senhor, que é resultado da idolatria. O pecado era generalizado, as pessoas estavam longe de Deus, afastadas de Deus, distante do Senhor. Decadência espiritual, decadência moral. E aí lá no capítulo 3 de Abacuque, verso 17, nós começamos a ver o começo do castigo de Deus, onde Abacuque fala assim: ainda que não floresça a figueira, não haja uva na videira, a safra de azeitonas não produza, não tenha alimento, as ovelhas foram roubadas, os bois não estão no estábulo. O que é isso que Abacuque descreve? Foi o começo de um castigo de Deus pelo abandono daquelas pessoas. Quando nós, irmãos, nos afastamos de Deus, quando nós viramos as costas para Deus, nós colhemos o resultado disso. Quando o homem público, no caso o rei Jeoaquim, se afastou de Deus, o pecado dele acabou contaminando a nação, e Deus então foi obrigado, entre aspas, a pesar a mão sobre aquele povo, para trazer juízo. Esse é o contexto, esse é o cenário, e nós temos como instrumento de Deus aqui os caldeus, que eu já mencionei. Os caldeus estavam dominando toda aquela região, toda aquela faixa territorial. Eles haviam subjugado o império da Síria, que foi o grande império antes dos babilônicos. E diante disso agora nós temos um cenário de caos político, um cenário de decadência espiritual, um cenário de guerra à proeminência. Nós temos um cenário de punição, de instabilidade social, e um reino que estava dividido e estava em queda. Parece que você está lendo o jornal do dia de ontem.
Parece que você está acompanhando as notícias do nosso país. Caos político, Aralan já comentou algo sobre isso no começo. A dificuldade de escolher um homem para você votar, ou uma mulher, para você não achar que eu estou sendo tendencioso na questão do voto. Como está difícil, irmãos, a questão política do nosso país. Interesse, troca, jogatina, corrupção. Saiu no jornal agora que o prefeito de São Miguel foi afastado por questões de improbidade, por questões que se faz por debaixo dos panos. Nós desacreditamos do cenário político, e espiritualmente o povo está perdido, as pessoas não sabem mais para onde caminhar. É tanta confusão espiritual que as pessoas ficam mais perdidas do que uma direção para elas caminharem. Então nós temos o mesmo cenário que Abacuque estava vivendo, e é diante de todo esse cenário que nós então nos colocamos, muitas vezes em crise, e em crise espiritual. E qual é o combustível para uma crise espiritual? O livro de Abacuque, no capítulo 1, nós vemos aqui 3 elementos para essa crise espiritual. Primeiro, questionamentos. Questionamentos, na verdade, sem uma razão de ser questionamentos. Quando nós questionamos tudo, quando nós somos muito questionadores, talvez esse é o primeiro elemento. Segundo, julgamentos precipitados. Terceiro, conclusões erradas. E esses questionamentos, esses julgamentos e essas conclusões erradas são o combustível para uma crise espiritual. Vamos ver o que Abacuque nos ensina em relação a isso. Para quê, meus irmãos? Para que você não entre na crise, ou para que você não desenvolva a crise espiritual, para que você não caia numa paranoia espiritual, para que você não abandone ao Senhor, para que você não vire as costas para Deus, para que você não desista de Jesus, para que você permaneça com a sua fé em Cristo. Capítulo 1 de Abacuque, versículo 2. Nós temos o primeiro elemento desse combustível para a crise. Eu posso entrar numa crise espiritual se a minha atenção se concentrar em questionamentos da realidade. Abacuque começa questionando a Deus no versículo 2. Ele começa questionando a realidade. Ele começa fazendo perguntas para Deus. Ele começa a dizer: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Por que me fazes isso, Senhor? 3 perguntas que ele faz para Deus, questionando aquilo que estava diante dos seus olhos. E esse questionamento da realidade tem como primeiro elemento a seguinte questão: eu não sou ouvido. Senhor, até quando eu vou clamar? Ele fala no verso 2. Até quando eu vou gritar e o Senhor não vai me ouvir? Muitas vezes, irmãos, parece que nós estamos vivendo a mesma coisa que Abacuque estava vivendo. Nós oramos, nós questionamos, nós clamamos, nós gritamos, e parece que Deus está lá no 5º universo que não nos escuta. Parece que a nossa oração não passa do teto, parece que Deus não ouve, parece que nós nos esgoelamos, nós nos derramamos, nós nos fazemos tudo, e Deus permanece em silêncio. Até quando, Senhor, eu não vou ser ouvido? Até quando a minha oração não vai ser atendida? Até quando o meu clamor pelo meu marido, pela minha esposa, pela minha saúde, pelo meu trabalho? Até quando, Deus, a minha oração não vai ser ouvida por Ti? Até quando eu vou ter que ficar clamando, orando, buscando ao Senhor para uma resposta? Abacuque entrou, irmãos, nessa crise, questionando a sua realidade de vida. Eu sou profeta, eu sou homem de Deus, eu represento ao Senhor, mas olha o quadro em que nós estamos vivendo, olha a realidade que nós estamos passando, o povo oprimido, o povo passando necessidade, o perigo sobre nós, a morte batendo às nossas portas, e nós não temos auxílio, nós não temos socorro. Amados, quando nós começamos a questionar a realidade, quando nós começamos a não achar que somos ouvidos, esse é o primeiro elemento para uma crise espiritual. Quando a sua oração parece que não é ouvida, você começa a duvidar de Deus. Quando você ora e Deus não responde, você começa a duvidar de Deus. Quando você pede e não recebe, você começa a duvidar de Deus. Quando você bate e não é aberto, como o Aralan leu no começo do culto, você começa a duvidar de Deus. Eu começo a duvidar de Deus. E aí nós temos que ter o bom senso
do conhecimento de quem é Deus, do seu caráter, do seu jeito de agir, para que a gente não viva e a gente não embarque nessa crise espiritual. Você já sentiu em algum momento que não estava sendo ouvido por Deus? Você já teve alguma situação na sua vida que você concluiu: não adianta mais orar, Deus não me escuta. Eu vou parar de orar por isso porque Deus não está mais me atendendo. Eu não vou mais orar por isso porque o Senhor não está me respondendo. Você provavelmente já viveu isso na sua caminhada cristã. A segunda questão aqui da realidade de Abacuque é o fato dele não ser atendido. Senhor, até quando eu não sou ouvido? Até quando eu não sou atendido? Capítulo 1, verso 2. Ele diz: até quando, Senhor, eu clamo por socorro e você não me ouve? Até quando eu grito a ti violência e você não me traz a salvação? Você não atende, você não me livra. Senhor, os babilônicos estão vindo, Deus, as pessoas estão chegando às nossas portas, nós vamos ser escravizados, os nossos filhos vão ser mortos, as nossas mulheres vão ser violentadas, nós vamos ser levados escravos. E o Senhor não move uma palha para nos livrar dessa nação cruel, desse povo. Senhor, até quando eu não sou atendido? A minha casa é arrombada, os meus móveis são roubados, as pessoas tentam me tirar a vida, e eu estou clamando, eu estou gritando, e o Senhor não está me respondendo. Senhor, até quando isso vai acontecer? E nós começamos, irmãos, a enfraquecer na fé, nós começamos a duvidar de Deus, quando Ele não atende prontamente a nossa oração. Abacuque estava gritando violência, nós estamos sendo destruídos, e o Senhor não traz salvação, o Senhor não estende a sua mão, o Senhor não manda os anjos para vir ao nosso favor e nos dar livramento. Senhor, eu não entendo isso me deixa em crise. Era essa a realidade de Abacuque. E em terceiro lugar, ele está dizendo: eu sou pressionado. Lá no capítulo 3, versículo 1, capítulo 3, no finalzinho ele diz assim: há luta e conflito por todo lado. Eu estou sendo pressionado, Senhor. As pessoas vêm me cobrar por ser profeta, homem de Deus, por trazer uma palavra de esperança, mas eu não vejo esperança, eu não vejo solução, eu não vejo livramento, eu não vejo o Senhor agir. Eu mesmo como ser humano, eu mesmo como pessoa, estou sendo apertado, pressionado, parece que eu estou dentro de uma caixa fechada, sufocada, eu não consigo ver uma luz no fim do túnel da minha realidade. Meus irmãos, quando nós começamos a viver esse contexto e essa realidade, esses questionamentos, eles muitas vezes nos colocam em dúvida. E muitas vezes nós somos levados a uma crise espiritual pelas mesmas dúvidas que Abacuque estava colocando para o seu Deus. Em segundo lugar, eu posso entrar numa crise espiritual se a minha atenção se concentrar em julgamentos limitados. Lá no versículo 3, a Bíblia diz assim: por que me fazes ver a injustiça? Contemplar a maldade, a destruição e a violência estão diante de mim, a luta por todo lado. Eu posso entrar numa crise espiritual se eu me concentrar em julgamentos limitados. E quando eu começo a olhar o drama social que nós estamos vivendo. E o drama social está no começo do verso 3. Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? Isso é drama social. E o que mais nós vemos hoje na sociedade, meus irmãos, é injustiça. O que mais nós vemos hoje é maldade. Parece que a justiça impera, parece que a maldade governa, e nós estamos reféns a isso também. Nós estamos presos a uma situação social, a um drama social de injustiça e de maldade. O injusto prospera, a maldade reina, impera. E nós estamos então nesse mesmo contexto. A sociedade está envolta nisso, e nós achamos que isso é o fim de todos nós. Quando nós damos atenção para um drama de relacionamento, olha o final do versículo 3, a luta e conflito por todo lado, é um drama relacional. Eu não consigo mais me relacionar com as pessoas, eu não consigo mais me relacionar com o vizinho, porque o vizinho escuta música alta e aquilo me irrita, e eu tenho vontade de ir lá e bater nele.
Ou eu tenho vontade de ir lá e quebrar aquele maldito aparelho de som. Eu tenho vontade de ir lá e falar tudo para ele. Nós estamos no meio de um drama de relacionamento, mas cada um dentro da sua casa, cada um trancado dentro de si. Nós não nos relacionamos mais por muitas coisas que acontecem ao nosso redor. E nós vivemos esse conflito de todos os lados. Nós vivemos esse contexto, irmãos, de um drama muito grande de relacionamento. Dentro da igreja nós temos dificuldade de relacionamento. Dentro da igreja nós temos dificuldade em conversar com as pessoas, em estar junto com as pessoas. E aí nós ficamos cada um no seu lado, cada um para si, e Deus por todos. E isso nos enfraquece, e isso nos afasta, isso nos distancia, e a palavra de Deus não cresce, o evangelho não prospera, porque nós estamos vivendo dramas de relacionamento dentro de casa. Pai brigando com mãe, pai brigando com filho, filho brigando com pai. Esses dias atrás passou na Tribuna da Massa, né? O filho que matou o próprio pai, e disse que ia matar a mãe também. Não sei quem dos irmãos viu essa reportagem. Simplesmente matou o pai, é sangue frio, e disse que mataria a mãe, os irmãos, todo mundo. Nós estamos vivendo um drama de relacionamento. Abacuque está vivendo esse mesmo drama. Terceiro, um drama legal. Ele diz assim: a destruição e a violência estão diante de mim. O que nós temos é destruição e violência. A legalidade já não está mais imperando. O que é certo já não está mais sendo visto. O que é certo já deixou de ser certo. Já não tem mais aquilo que é e o que não é. Esse drama da legalidade, ele está presente. Destruição, violência, crime, morte. O que mais nós vemos hoje nos telejornais são notícias de morte, de violência, de crime. Nós estamos vivendo, irmãos, um drama, e nós julgamos isso. Nós achamos que isso é, de fato, o que está imperando, e é só isso que nós vamos viver, e nós não vemos uma solução para isso. Em terceiro lugar, nós podemos entrar numa crise se a nossa atenção se concentrar em conclusões erradas. Versículo 4, ele fala assim: por isso, a lei enfraquece, a justiça nunca prevalece, os ímpios prejudicam os justos, e assim a justiça é pervertida. Nós podemos entrar numa crise espiritual se nós tirarmos conclusões erradas e precipitadas. E a primeira conclusão errada é dizer: a lei é fraca, eu não vou mais obedecer a lei, eu não vou mais guardar a lei não serve para nada. Quem infringe a lei está melhor do que quem cumpre a lei. Aquele que desobedece a lei está melhor do que aquele que cumpre. Então para que eu vou cumprir a lei? Para que eu vou me submeter à lei, se aquele que infringe a lei está numa situação melhor do que aquele que obedece a lei? A lei se enfraquece. Para que eu vou ser honesto, justo, se eu estou sendo injustiçado, se eu estou pagando o que eu não devo, se eu estou sendo roubado e ninguém me defende? E nós vivemos numa terra sem lei, cada um fazendo justiça pelas suas próprias mãos, cada um querendo tomar para si o direito de arbitrar ou de tomar decisões e de julgar as coisas. E é isso que nós estamos vendo hoje, meus irmãos. Se alguém é suspeito de algum crime, de algum roubo, a sociedade está indo fazendo justiça com as próprias mãos, matando, batendo, muitas vezes pessoas inocentes, pessoas que não devem nada. Nós estamos nesse drama. A lei enfraqueceu, a lei não tem mais nenhum valor, então eu vou fazer a minha própria lei, eu vou exercer a lei, eu vou executar de acordo com os meus princípios. Segundo, a lei é nula, a justiça nunca prevalece. Olha os políticos aí, roubam milhões, desviam verbas e ninguém vai para a prisão. As pessoas defraudam, as pessoas trapaceiam, as pessoas roubam, elas não são pegas, elas não são presas. Só vai para a cadeia pobre, só vai para a cadeia pessoa de cor, só vai para a cadeia quem não tem dinheiro. Essa que é a visão que nós temos hoje. Por uma situação legal, por uma confusão que há no nosso país, nós achamos então que a lei já não tem mais valor. Ela perdeu a sua relevância, ela está nula. E se a lei está nula, irmãos, eu vou me colocar acima da lei. Eu não vou me submeter à lei, eu vou infringir a lei, porque não tem nenhum proveito se eu guardá-la. Terceiro, a lei é corrompida, assim a justiça é pervertida.
se compra sentenças, se compra a justiça, se compra os juízes, se compra as autoridades. É isso que as pessoas pensam. A lei se corrompeu de uma tal maneira que não há mais uma noção de legalidade e de justiça. E diante de tudo isso, meus irmãos, nós voltamos àquela premissa original. Questionamentos, julgamentos e conclusões precipitadas são combustível para uma crise espiritual. Você está vivendo uma crise espiritual? Você está vivendo um drama espiritual? Você já desacreditou de Deus? Se coloque no lugar de Abacuque, vivendo toda essa realidade, vivendo todas essas crises, vivendo todos esses dramas, vendo toda essa situação. O homem de Deus ficou na crise, e ele vai para Deus, e ele se coloca diante de Deus, e ele espera de Deus uma resposta. Meus irmãos, nós não podemos perder a nossa esperança, nós não podemos perder a nossa convicção, porque a Bíblia diz, no próprio livro de Abacuque, que o justo, ele vive não por aquilo que os seus olhos contemplam. Capítulo 2, versículo 4: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Não importa se a lei dos homens não é cumprida, não importa se a lei dos homens está prejudicando você, não importa se a lei dos homens está deixando você à mercê do que você de fato precisa, não importa se nós vivemos drama legal, social, relacional, não importa se talvez Deus não me escute ou eu não estou vendo Deus agir, a nossa dependência de Deus, a nossa presença, a nossa firmeza não está nessas coisas humanas, legais, materiais. Os nossos olhos estão focados pela fé em Deus. É isso que Deus disse para Abacuque: Abacuque, não olhe para a questão à sua volta, não olhe a sociedade, não olhe esses dramas, olhe para mim, fixe seus olhos em mim, direcione a sua vida em mim. O ímpio, ele tem um coração pervertido, mas você que é justo, você precisa viver pela sua fé. Nós precisamos, irmãos, viver pela fé. Nós precisamos crer que mesmo quando não ouvimos Deus, Ele está trabalhando. Mesmo no silêncio, Deus está agindo. Mesmo quando eu não consigo ver uma luz no fim do túnel, Deus está lá. Porque se nós não temos esse entendimento, você vai entrar em crise, você vai entrar numa paranoia, você vai enfraquecer na fé, você vai se afastar de Deus, você vai abandonar a sua vida com o Senhor. Se nós focalizamos apenas essas coisas humanas, porque tudo isso que eu falei para você são questões humanas, são questões aqui deste mundo, dessa perspectiva. Mas Deus fala para Abacuque: tira o olho do mundo, da questão humana, olhe para mim, o justo vive pela fé. Não importa o que esteja acontecendo ao seu redor, você vive pela fé. Eu quero que você fique de pé agora, nós vamos orar a Deus, para que Deus mude a nossa realidade social, a nossa realidade política, a nossa realidade relacional. Meus irmãos, nós estamos vivendo momentos muito difíceis. Pessoas injustiçadas, pessoas sendo mortas, pessoas não sendo atendidas, pessoas com problemas, famílias desestruturadas. A sociedade está em pânico, a sociedade está vivendo um caos, a sociedade está à beira de um abismo. Mas nós somos aqueles que têm a luz, a esperança. A igreja tem a solução para uma sociedade caída. E Jesus é a solução para que nós não entremos na crise. Lembre-se que o tema da noite é a beira da crise. Abacuque ainda não tinha mergulhado na crise. Ele estava começando a caminhar em direção a uma crise. Esses questionamentos eram o prenúncio de que ele poderia cair numa crise. Esses eram os indícios iniciais de que ele poderia chegar a uma crise espiritual. Mas Deus vai tratar com ele.
Deus vai dar a ele o discernimento, a ponto de ele não entrar na crise espiritual. Por isso, meu irmão, se você está à beira de uma crise, volte os seus olhos para Deus, volte os seus olhos para Jesus. Se você voltar os seus olhos apenas para a realidade humana, você vai cair na crise. Você vai entrar na crise espiritual. Você vai entrar numa paranoia. E você vai se perder. Vamos orar nesse momento, meus irmãos, para nós não entrarmos na crise. Vamos orar para que nesse momento Deus nos dê livramento. A sua realidade de vida não é muito diferente de Abacuque. Você pode estar orando, clamando, gritando, e Deus em silêncio. Você pode estar vendo injustiça ao seu redor, violência ao seu redor, degradação moral ao seu redor, familiar. Você pode contemplar a justiça sendo pervertida, as coisas sendo invertidas. E se você não focalizar os seus olhos em Deus, você pode entrar na crise. Deus, não nos deixe entrar numa crise espiritual. Pai, nós não queremos, ó Deus, cair numa crise espiritual. Nós não queremos duvidar, ó Deus. Nós não queremos enfraquecer, ó Deus. Nós não queremos nos afastar. Nós não queremos nos entregar. Nós queremos continuar lutando firmes. Mesmo que a realidade ao nosso redor esteja totalmente contrária, mas pela fé nós cremos sim no Senhor. E não importa aquilo que o Senhor esteja fazendo, aquilo que o Senhor irá fazer, como o Senhor vai trazer juízo e justiça, o nosso olhar vai ser focalizado, voltado no Senhor. Nessa noite, Pai, nós vamos colocar os nossos olhos em Ti. Não no drama social, não em todas essas questões que Abacuque nos apresentou, que ele vivia e que nós estamos vivendo também. Mas nós vamos voltar os nossos olhos para o Senhor. Porque o justo vive pela fé. O justo não vive por aquilo que ele vê. Ele vive por aquilo que ele conhece do seu Deus. Nessa noite, Pai, eu quero pedir pelos meus irmãos que estão à beira de uma crise espiritual. Pelos meus irmãos que estão fracos espiritualmente. Pelos meus irmãos que estão abatidos espiritualmente. Por aqueles que talvez já pensaram em desistir da igreja, desistir de Deus. Eu quero pedir nessa noite que o Senhor encontre eles e renove dentro deles um espírito inabalável, uma fé fervorosa, para que eles possam continuar firmes no Senhor. Para que eles possam dizer como Abacuque: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que não haja mantimento nos celeiros, ainda que o rebanho seja roubado do curral, mesmo assim eu vou continuar crendo no Senhor. Deus amado, encontra, Pai, os meus irmãos nessa noite, principalmente aqueles que estão já enfraquecidos, aqueles que estão, ó Pai, pensando seriamente em estar desistindo do Senhor. Que eles entendam nesta noite que o desistir é a pior coisa que pode ser feita. Ajude-os, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, em nome de Jesus, amém e amém.